O ônibus fantasma das 3 horas da manhã. Você já se perguntou o que acontece quando você pega o último ônibus da noite e ninguém mais deveria estar lá? Era uma madrugada fria em São Paulo, mais precisamente às 2h57 da manhã, quando Henrique, um jovem estudante universitário, correu desesperado pelas ruas desertas da Zona Norte. Ele havia perdido a última conexão do metrô e sabia que, se não pegasse um dos raros ônibus noturnos, ficaria preso na rua até o amanhecer. Seus olhos estavam fixos no celular, procurando a linha 1702-N, a única que ainda passava perto dali. Então, como se o destino estivesse o vigiando, ele ouviu o som das portas pneumáticas se abrindo. Um ônibus vazio, silencioso, pintado com um tom de azul desbotado e coberto por uma leve camada de neblina que parecia emanar das rodas, parou exatamente à sua frente. No visor eletrônico, só havia uma mensagem estranha piscando em vermelho: Viagem especial -03. Ele hesitou, mas estava frio, estava cansado. E o próximo ônibus demoraria mais de 1 hora. Henrique subiu. As luzes internas estavam fracas, tremeluzindo, e o motorista, um homem de boné baixo e rosto oculto pelas sombras, apenas acenou com a cabeça. Nenhuma palavra, nenhum cumprimento. Só aquele silêncio denso, quase palpável. Henrique passou pela catraca e escolheu um assento no meio do ônibus. Foi só então que notou algo estranho. Os demais passageiros não se mexiam. Havia 7 deles, 3 sentados à esquerda, 4 à direita. Todos imóveis, nenhum olhava para ele, nenhum piscava. E o pior, os olhos de todos eles estavam abertos, fixos, vazios, sem vida. Henrique tentou ignorar. Talvez estivessem dormindo. Talvez estivessem sob efeito de álcool ou algo mais forte. Talvez fosse só paranoia. Afinal, era quase 3 da manhã. O cérebro prega peças nessas horas. Mas à medida que o ônibus seguia pela avenida, algo começou a incomodá-lo profundamente. Era o silêncio. Nem o som do motor, nem os ruídos típicos da cidade. Era como se o ônibus estivesse se deslocando por um vazio, por um espaço fora do tempo e da realidade. Ele tentou desbloquear o celular, sem sinal, sem bateria, mas tinha certeza de que o aparelho estava carregado quando entrou. A tela simplesmente piscava com estática, como uma televisão fora do ar. A tensão aumentou quando ele tentou puxar a cordinha para descer. Nada aconteceu, o motorista não reagiu. O visor eletrônico agora mostrava outro destino, próxima parada. Nenhuma. Foi aí que o primeiro passageiro se mexeu. Era uma mulher com cabelos longos e desgrenhados, cabeça caída para o lado, usando um vestido branco manchado de algo escuro. Lentamente, sem fazer qualquer som, ela girou o pescoço em direção a Henrique. O som das vértebras se estalando encheu o ar. Então, um leve sorriso torto, impossível, assustador. Henrique levantou. Tentou correr até a porta da frente, trancada. Olhou para trás. Agora todos os outros passageiros estavam em pé, sem emitir um som. Os olhos brilhavam de uma maneira antinatural, como se refletissem uma luz invisível. Eles se moviam de forma desajeitada, como bonecos controlados por fios invisíveis. Henrique começou a gritar, socava a porta, implorava para sair. Mas o motorista sequer reagia. Continuava com as mãos no volante, como se estivesse preso em algum transe eterno. O mundo do lado de fora parecia errado. As ruas não eram mais as mesmas. Os postes estavam curvados. As janelas das casas estavam todas acesas com uma luz vermelha fraca. E as sombras do lado de dentro pareciam se mover sozinhas. Henrique teve a sensação de que o ônibus não estava mais no nosso mundo. Em um último esforço de desespero, ele correu até a parte de trás do veículo, tentando quebrar a janela com os pés. O vidro não cedia. Era como se estivesse feito de aço. Os passageiros se aproximavam lentamente, cada vez mais perto. E então, ele sentiu um toque gelado no ombro. Virou-se bruscamente. Era a mulher de vestido branco. Seus olhos agora escorriam sangue, e sua boca se abria muito mais do que o normal, revelando uma ausência de língua. Em vez disso, havia apenas um buraco negro, fundo, sem fim. Henrique gritou e desmaiou. Silêncio. Quando acordou, já era dia. Estava deitado em um banco de praça, sozinho, com o corpo todo tremendo. Seu celular estava ao lado dele, com a bateria cheia e uma notificação não lida. Obrigado por viajar conosco. Viagem encerrada às 3h33, ele tentou contar sua história para os amigos, para a polícia,
até para psicólogos. Todos acharam que era um surto, uma alucinação causada pelo cansaço. Mas ele sabia o que viveu. Aquilo era real. Tão real quanto o pequeno detalhe que ninguém soube explicar. A marca circular de pneu que ficou em sua camiseta. Como se ele realmente tivesse sido pressionado contra o assoalho de um ônibus. Nos dias seguintes, Henrique passou a evitar sair à noite, mas começou a pesquisar obsessivamente relatos parecidos. E para seu horror, descobriu que não estava sozinho. Em várias partes do mundo, pessoas relataram experiências semelhantes. Ônibus noturnos que aparecem do nada, com passageiros estranhos, motoristas silenciosos e destinos que não existem em nenhum mapa. Eles chamam esse fenômeno de o ônibus das 3 horas da manhã. Alguns dizem que é uma fenda entre mundos. Outros acreditam que é uma espécie de julgamento espiritual. Um transporte entre a vida e algo pior. Uma espécie de purgatório ambulante que escolhe seus passageiros aleatoriamente. E, para sair vivo, você precisa esquecer. Sim, esquecer. Esquecer que entrou. Esquecer o que viu. Esquecer que ele existe. Mas Henrique não esqueceu. Ele se lembra de tudo. E agora, você também se lembra. E talvez isso seja um problema. Porque, como dizem em fóruns ocultos da Deep Web, uma vez que você ouve a história do ônibus das 3 horas da manhã, ele passa a te reconhecer. Você pode até nunca precisar pegar um ônibus noturno. Mas se um dia você estiver andando sozinho de madrugada e ouvir o som de um motor se aproximando e ver um ônibus azul desbotado com um letreiro piscando viagem especial -03, faça um favor a si mesmo. Não entre. Nunca entre. Porque há viagens que não têm volta e você pode descobrir, tarde demais, que alguns passageiros não estão indo para lugar nenhum.